Aleluias. Glória a Deus. Evangelho segundo João, capítulo de número 5. Glória a Deus. Todos encontraram? Vamos fazer a leitura nesta noite. Diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, e tem 5 estradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Versículo 4. De vez em quando descia um anjo do Senhor a agitar as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Versículo 6. Quando o viu deitado e sabendo que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando descer ou entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-te, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Louvado seja Deus. Peço que os irmãos curvem suas cabeças. Vamos fazer mais uma rápida oração. Santíssimo Deus e eterno Pai, Deus, nós te rogamos, Senhor, pela tua graça e misericórdia, que possamos ser sensíveis, meu Pai, a ponto, Senhor, de que teu Espírito Santo nos ensine nesta noite a compreender e a praticar, Senhor, cada ensinamento que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Pai amado, louvo a Ti, Deus, pela vida de cada um dos Teus filhos que estão presentes nesta noite, Pai, da qual o Senhor trouxe até aqui, meu Pai. Muito obrigado por tudo, pela Tua soberania e graça sobre as nossas vidas, Deus. Amém, louvado seja Deus. Os irmãos podem tomar seus assentos nessa noite. Aleluias. Sinto muito feliz, mais uma vez, pela misericórdia de Deus, está ministrando a palavra, como se você se sentisse um pouco mais pequeno, tão grande responsabilidade. Mas eu creio que Deus, Ele quer falar ao seu coração nesta noite. Se você já sentiu a presença do Espírito Santo falando ao seu coração nesta noite, glorifique o nome dEle. Exalte o nome dEle. Aleluias. Meus queridos e amados irmãos, nesta noite iremos, aleluias, tratar deste capítulo 5 do Evangelho de João, da qual, quando João ele escreve este Evangelho, foi logo após os outros evangelhos chamados sinóticos, os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas. Esses evangelhos já percorriam durante 20 anos. Logo após, João vai e escreve este evangelho com um propósito muito claro em escrever este evangelho. E ele registra o propósito de escrever. Está lá em João capítulo 20, verso 31, quando ele diz: Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenha vida em seu nome. A finalidade mais clara que nós compreendemos, irmãos, em que João ele escreve este evangelho é mostrar que Cristo ele é o Senhor, Cristo ele é Deus.
Aleluias. Ele é o Jeová, o Todo-Poderoso. Pois isso, irmãos, era uma verdade questionada no primeiro século. João, irmãos, ele começa a provar que Jesus, ele é Deus, primeiramente de duas formas. A primeira forma é mostrar que Jesus tem também os mesmos atributos que Deus tem, que ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente, ele é todo-poderoso. Aleluia. E neste evangelho, irmãos, Jesus, ele repete 7 vezes aproximadamente a expressão eu sou. Aleluia. Quando ele diz eu sou o pão da vida, ele também diz eu sou a luz da vida, eu sou o caminho, a verdade, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Louvado seja Deus. E João prova, irmãos, que Jesus, ele é Deus neste evangelho, quando relata também 7 milagres específicos, chamados de 7 sinais, da qual o evangelho retrata quando Jesus ele transforma água em vinho, quando ele cura ali o filho do oficial que estava doente à beira da morte, quando ele cura o paralítico de Betesda, no texto da qual nós lemos, quando ele multiplica ali os pães e os peixes, e quando também ele anda sobre as águas, e também no capítulo 9, quando ele cura aquele cego de nascença, e no capítulo 11, a seguir, ele fala da ressurreição de Lázaro. 7 milagres específicos que Jesus realiza, demonstrando ter a autoridade de Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Sobre a palavra da qual nós observamos, irmãos, no primeiro versículo diz: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Aqui o texto ele não traz informações claras que festa seria essa, mas porém, todavia, irmãos, Jesus sempre atendeu o calendário religioso daquela época. E dando continuidade no versículo 2, há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, e tem 5 entradas em volta. E Jesus ele se direciona a este local, perto da porta das ovelhas. Interessante que para entrar na cidade santa tinha mais 12 portas, mas Jesus ele vai por essa. Seria talvez uma coincidência? Claro que não. Jesus tem um propósito para todas as coisas. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Irmãos, e neste local, como diz o texto, se encontrava um tanque chamado Betesda. Se você for analisar nos dias de hoje, o ponto turístico em Israel, um dos mais visitados, um dos mais eloquentes, um dos mais que cria-se mais expectativas para olhar, ver de perto, é o tanque de Betesda. Apesar de várias ruínas, vários destroços, lá é um local da qual as pessoas chegam e começam a imaginar como foi aquela cena de Jesus curando aquele paralítico perto do tanque. No versículo 3 diz mais, irmãos: e ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas. Também diz o texto, irmãos, que perto desse tanque ficava a grande multidão de pessoas doentes, inválidas. Preste bem atenção na situação que aquelas pessoas se encontravam ali.
Talvez você acorda todos os dias, abre os olhos, levanta da sua cama, talvez com entusiasmo de dizer o que eu vou fazer durante o dia, quais são as tarefas que irei realizar, quais são os planejamentos que eu irei fazer, porque você tem 2 braços que funcionam, você tem 2 pernas que funcionam, mas aquelas pessoas estavam ali inválidas, elas não tinham mais esperanças, a vida delas se resumia em estar ali. Elas não tinham mais vida, elas não tinham mais prazer de viver, de ter um plano futuro, porque as suas vidas estavam naquele local. Imagina a dureza, o trauma emocional que também aquelas pessoas passavam ali. A expressão, irmãos, Betesda significa casa de misericórdia. Era tipo um hospital popular da época, onde abrigava as pessoas inválidas, doentes, coxos, cegos, para estarem ali. E no versículo 4, diz assim, irmãos, aliás, dando continuação ao versículo 3, e eles esperavam o movimento das águas. E verso 4, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Preste atenção, o texto diz que era de vez em quando, podia ser daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, eles tinham esperança, uma fagulha de esperança, de que o fenômeno acontecesse, de que o anjo descia e agitasse as águas, e naquele instante eles tinham que entrar de qualquer jeito ali para serem curados. Era essa a realidade que aquelas pessoas estavam passando, irmãos. As suas esperanças estavam contidas ali, as suas vidas dependiam daquele momento, daquele instante. Eles tinham que ficar ali, esperando, todos os tempos. Versículo 5. E aqui, irmãos, entra a parte talvez mais emocionante da história, que diz assim: um dos que estavam ali era paralítico e tinha 38 anos. 38 anos. Jazia naquele local. Preste bem atenção nisso aqui, irmãos. 38 anos esperando para que o milagre acontecesse na sua vida. Ele chega a registrar, irmãos, que quando ele queria entrar, outros entravam no lugar dele. Isso significa, irmãos, que a espera dele era longa naquele lugar. Talvez as suas esperanças poderiam se esgotar. Ele poderia abandonar aquele tanque, dizendo: não aguento mais isso, não há mais esperança para mim, não há mais solução para mim, porque eu não tenho condições de pagar para que alguém me leve e me coloque naquele tanque. Mas aquele homem, ele permaneceu ali, irmãos. Ele permaneceu acreditando no inacreditável. A sua perseverança é totalmente forte, de estar ali mesmo não vendo a situação, mesmo não vendo esperanças. E o título desta mensagem: ainda que tudo pareça estar perdido, ainda há esperança. Aleluia. Você crê nisso? Diga amém. Aleluias, glória a Deus. Verso 6: e quando viu deitado Jesus, ele viu deitado, sabendo que ele vivia nesse estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Preste bem atenção nisso aqui, irmãos. Todos nós que estamos aqui nesta noite, cada um de nós temos uma vida diferente um do outro, correto? Alguns aparentemente dizem estar bem, fisicamente, esteticamente pode estar bem. Eu estou bem vestido, estou com saúde. Porém, às vezes, nós carregamos algumas dores na nossa alma, no nosso coração, que nos aflige e nos atormenta. Talvez alguns dramas que nunca se desgrudaram de nós,
algumas situações talvez do passado que percorrem nossas vidas até nos dias de hoje. Situações da qual nós não conseguimos nos libertar e fica algo dentro da gente que a gente fica preso nessas situações. Mas Jesus, eu quero dizer para você, da parte do Espírito Santo, Jesus, Ele está aqui nesta noite. Aleluia. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus do princípio, o Deus do fim, o Alfa e o Ômega, o Deus que pode todas as coisas, Ele está no meio do seu povo nesta noite. Ele está circulando no meio do seu povo. Aleluia. E mais um detalhe, Ele te conhece. Ele não somente circula no meio do seu povo, mas Ele te conhece. Desde quando você sair do ventre da sua mãe, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua fraqueza, Ele te conhece, irmão. Assim como Ele conheceu aquela mulher samaritana, Ele conheceu o passado daquela mulher. Quando Ele vê Zaqueu naquela árvore, Ele conhece o desejo sedento do coração de Zaqueu. Diz: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje me convém pousar na tua casa. Quando Ele vê Davi, quando Ele vê Caim, que tentaram esconder os seus crimes, Ele viu, o Senhor viu. Quando Natanael estava debaixo daquela figueira, talvez angustiado, triste, achando que a sua derrota haveria chegado, mas Jesus diz: eu te vi debaixo da figueira. O Senhor, Ele te vê nesta noite, Ele sabe como você entrou aqui nesta noite, Ele sabe a situação que você está vivendo, Ele está dizendo: ainda há esperança para você, ainda há solução para você, porque eu, o Senhor, estou no controle. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E Jesus faz uma pergunta para ele, irmãos: você quer ser curado? Preste atenção que tinha várias pessoas, vários doentes ali, mas ele chega para um só. Aqui expressa a soberana graça de Deus. Aquele homem, ele não procura Jesus. Aquele homem, ele não pede ajuda. A Bíblia talvez nem menciona que ele tem fé para ser curado. Mas a Bíblia diz que é Jesus que vai até ele, é Jesus que procura ele, é Jesus que faz tudo por ele. Da mesma forma, quando nós estávamos lá no mundo sujos, em um lago de um charco de lodo, Ele firmou os nossos pés sobre a rocha. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos encontrou, foi Ele que nos trouxe, nos firmou aqui e nos regenerou, nos santificou e nos salvou para estarmos aqui nesta noite adorando e exaltando o nome dEle. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Aquele homem, irmãos, ele passa 38 anos naquela situação. Preste bem atenção, irmãos. E possivelmente aonde ele estava em um colchão ou algo do tipo. Mas não pense que esse colchão era um colchão de espuma, algo confortável. Aquele homem, maca ou leito no grego quer dizer catre, ou seja, era um colchão de palha que você enrolava e colocava debaixo do braço e carregava. Olha só a situação. Talvez aquele colchão poderia estar cheirando mal, talvez aquele cego poderia ter alguma ferida aberta, teria algum ferimento, algo exposto, alguma doença talvez, e ele passou 38 anos nesta situação. Mas por que, irmãos, Jesus ele faz essa pergunta? Preste bem atenção. Aleluia. O texto diz: quando eu vi o deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, e perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Preste bem atenção. Aqui também, irmãos, o paralítico ele revela também o seu estado emocional. Ele diz: eu não tenho ninguém. Acredite, por muitas das vezes o trauma emocional
talvez chegue a doer mais do que o físico. Ele não tinha mais ninguém para o ajudá-lo, para estar com ele, para conversar com ele. Ele estava numa total, irmãos, causa perdida. Ele era completamente uma causa perdida. E Jesus, ele faz essa pergunta, e ele não diz nem que sim, e também não diz nem que não. Ou seja, mas qual é o intuito de Jesus fazer a pergunta para ele? Você quer ser curado? Primeiro, Jesus, antes de curar, ele quer saber qual é a nossa doença. Qual é a nossa doença? Analise. Talvez possa ser uma doença física, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, uma dor de cabeça, algo que está lhe incomodando, que você percebe que é algo fora do normal. Talvez possa ser uma doença emocional. Preste bem atenção. E o que seria essa doença emocional, irmãos? Talvez uma doença emocional é não ser sensível à voz do Espírito de Deus. E por nós não sermos sensíveis ao Espírito Santo, nós acabamos tomando atitudes do nosso jeito, achando que está tudo certo, e acabamos tomando atitudes do egocentrismo. O ego, eu acho que eu estou certo, eu faço do meu jeito que está legal, e depois acaba dando tudo errado. Talvez uma doença emocional seja o emocional frágil. Talvez uma pessoa te diz uma palavra negativa, no teu dia acabou. Teu dia não tem, é só trevas, não tem mais alegria para você. Talvez a sua doença pode ser essa. E eu meditando nesta palavra, irmãos, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, e eu tive que me analisar e ver qual era a minha doença. E o Espírito Santo começou a me tratar, e da mesma forma Ele quer tratar com você nesta noite. Aleluia. Talvez uma doença emocional pode ser: eu não sei, eu não posso, eu não quero, eu não tenho jeito para isso. Não existe isso, é antibíblico isso. Uma vez que Jesus disse que nós faremos coisas maiores do que Ele fez aqui na terra. Aleluia. Então não há impossibilidades quando nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Não há causas impossíveis que nós não podemos realizar com o Senhor na direção, com o Espírito Santo conduzindo. Nós precisamos analisar qual é a nossa doença. Deus está dizendo: eu quero te curar, eu posso te curar. Ou seja, Ele pergunta: você quer ser curado? Uma igreja, irmãos, avivada, uma igreja missionária, uma igreja de oração, uma igreja que tem uma visão ampla do reino. Para ela agir lá fora, ela precisa ser tratada, ela precisa ser curada, tratada pelo Senhor, para que então a igreja possa avançar as barreiras e alcançar aqueles que estão doentes lá fora. Mas para isso a igreja precisa estar pronta, para isso a igreja precisa estar encorajada pelo Espírito Santo de Deus. Seja sensível a Ele. Qual é a sua doença? Jesus, Ele quer te curar hoje, aqui e agora. Ele está no meio do seu povo. Assim como Ele pergunta para aquele paralítico: você quer ser curado? Imagina só, irmãos, aquele homem está vivendo aquela situação miserável. Ele poderia dizer: eu quero, não vou pensar duas vezes, eu quero ser curado. A resposta era imediata, mas Jesus, Ele pergunta. Aleluia. Ele quer saber, irmãos, das causas. Se você é um médico, Ele não quer saber dos sintomas que você está sentindo. Ele quer tratar, aliás, Ele sabe dos sintomas, porém, o que Ele quer tratar não são os sintomas, mas sim as causas. É isso que Ele quer tratar.
Eu quero te dizer da parte do Espírito Santo que o médico dos médicos, ele está aqui nesta noite para tratar do seu coração, para tratar da sua vida, para tratar da sua família, para tratar do teu emocional e te dar vida e vida em abundância, esperança e uma alegria eterna e uma salvação completa. Aleluia. Glória a Jesus. Talvez, irmãos, a enfermidade que aquele paralítico estava passando não era somente uma enfermidade física, mas talvez alguns pecados que ele cometeu no passado, e por isso ele estava pegando aquela safra maldita na sua vida. Preste bem atenção nisso, irmãos. E Jesus pergunta para ele, e ele traz essa explicação para Jesus. E não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando é água agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Repare que a visão que aquele paralítico tinha era só na situação que ele estava vivendo. Ele não enxergava outra esperança. Ele não enxergava outra porta. Ele não enxergava outra solução além do tanque, além daquilo ali. Aleluia. Preste bem atenção nisso aqui, irmãos. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Quem entendeu, glorifique o nome do Senhor, aplaude o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nisso aqui se consiste, irmão, uma realidade que nós precisamos entender. Ainda quando tudo parece estar difícil, ainda talvez nós estamos caminhando na caminhada cristã, mas os traumas emocionais estão colocando um freio na nossa vida, e nós não conseguimos avançar na carreira espiritual, nós não conseguimos estar firmes servindo ao Senhor, por conta desses traumas. Acredite, muitas das vezes nós precisamos voltar no passado e organizar umas coisas que está desorganizado lá, porque talvez as situações do passado estão refletindo no futuro. E Deus quer tratar com você nessa noite. Aleluia. Deus quer te avivar nessa noite. Como o profeta diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. É o Senhor que traz o avivamento, é o Senhor que traz o enchimento, mas a sua igreja precisa estar preparada, o buscando com fé e perseverança. Aleluias. E Jesus, aquele homem naquela escuridão, aquele homem naquela situação miserável, ele diz: levanta-te. Não há barreiras para o Senhor, não há empecilhos para o Senhor. Quando Ele dá uma palavra, tem que acontecer. Quando Ele chega lá para ressuscitar Lázaro, Maria, a irmã de Lázaro, chega e questiona: Senhor, não tira essa pedra não, já faz 4 dias, já está cheirando mal. Mas Jesus diz: se tu creres, tu verás a glória de Deus. E quando Ele libera a palavra, a morte tem que deixar aquele defunto, e tudo tem que estar bem, porque Ele declarou a palavra. Ele declarou a cura. O Senhor Todo-Poderoso, Ele fala ao teu coração nessa noite. Aleluias. Não há causas impossíveis para o Senhor. Se você tiver o Senhor contigo, a sua vida deve ser plena, em abundância. As tempestades virão, os problemas virão, irmãos, mas nós estaremos com uma casa edificada sobre a rocha. Você não irá se abalar, porque você está segurando em um Deus Todo-Poderoso. Você está, como o salmista no Salmo 91 diz: é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Aquele, você, eu, nós temos que ser aquele. É aquele, irmãos, aquele. Jesus, irmãos, Ele libera essa palavra: levanta-te, pega a sua maca e anda. Imediatamente aquele homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Aleluias, louvado
seja Deus. E Jesus, irmãos, ele deu uma nova porta para aquele homem. Quando ele estava em escuridão, Jesus disse: você não precisa mais olhar para esse tanque, olhe agora para mim. Eu sou a sua porta de escape, eu sou a solução para a sua vida. Entregue o seu coração para mim. Eu tenho o que você precisa, eu tenho o que você necessita. É o Senhor Jesus, Ele é o cabeça da igreja, Ele sabe da necessidade da igreja, Ele quer cuidar de você, aleluias. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias, aleluias, aleluias. Louvado seja Deus. Se você crê, irmãos, nesta palavra, glorifique o nome do Senhor. Peço que a igreja se coloque de pé. Aleluias. Aleluias. Vamos estar orando. Aleluias. E saiba, irmãos, feche os seus olhos, amém? Se concentre no que eu queria dizer para você. Quando Jesus ele declara a cura na vida daquele homem, não foi algo momentâneo. Aleluias. Não foi algo momentâneo, mas foi algo pleno e eterno. O que Ele quer prometer para a sua vida hoje é algo eterno. Não é uma felicidade que irá acontecer agora, mas é algo que irá até a eternidade. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que te conhece e te trouxe até aqui nesta noite, para falar com você e tratar com você. Vamos orar ao Senhor? Estenda a sua mão. Santíssimo Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, nós te agradecemos desde já, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos dirigido com o Teu Espírito Santo, meu Pai. E Deus, e nesta noite, não porque eu estou pregando, mas que o Teu Espírito Santo, meu Pai, toque em cada coração nesta noite, que Teu Espírito Santo declare a cura no emocional do Teu Filho, no físico do Teu Filho, Senhor, para que nós possamos ser plenos e realizados na Tua presença, Senhor, fazendo a Tua obra, meu Pai, como igreja missionária, como igreja de oração, como igreja que persevera, como igreja que ultrapassa, meu Pai, as barreiras e vão até aqueles que estão perdidos, oprimidos e sobrecarregados, meu Pai. Pai amado, te agradecemos por tudo, Senhor. É tudo que nós te oramos e te agradecemos, certo da Tua vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que as palmas louvem o Espírito Santo nessa noite.